Uau! Já chegamos à nossa videoaula do nosso programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC. E eu já estava aqui ansiosa, arrumando tudo aqui, junto com esta equipe maravilhosa, para poder dar boas-vindas a todos vocês. Uau, que legal! E aqui estamos nós, este é o dia que Deus fez, então vamos nos alegrar nele, vamos compartilhar ideias e vamos nos preparar para ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. E olha só, tudo preparado com muito carinho para vocês. O cenário que você pode fazer aí também na sua sala de aula, na sua igreja, que tal aonde você trabalha ou na escola. Que bom saber que tem professores que também utilizam o material, né, que nós trabalhamos do PEC para contar histórias nas escolas, na igreja. Eu quero dar os parabéns para aqueles que também aproveitam a nossa revista maternal e oferecem, dão de presente para o papai e a mamãe quando eles apresentam os seus bebês na igreja. Uau! Beijo! Que coisa boa! Vamos lá, papai e mamãe, vocês são os primeiros professores de tempo integral junto ao seu bebê. Então, nada melhor do que o papai e a mamãe ler a revista, aproveitar, como a gente sempre aproveita, todas essas coisas gostosas, fofinhas, que tem no quarto do bebê, que tem no berçário da sua igreja. Então utilize, vamos lá. O que não tem, a gente traz de sugestão e faz e mostra como você pode fazer e ter também todos esses materiais aí na sua igreja. Vamos lá então? Então olha só, hoje a nossa lição é de número 3 e que bom saber que hoje nós vamos compartilhar sobre o profeta Jeremias. E sabe de uma coisa? O profeta Jeremias tinha algumas dúvidas, viu, gente? Não é só a gente que tem dúvida, não. Jeremias também tinha. E nós vamos falar sobre isso, que Jeremias não teve medo. Ele foi perguntar para Deus e tirar algumas dúvidas, né? Tirar limpo, vamos dizer assim. Aí você pode pensar, como é que eu vou ensinar isso para os pequeninos, para os bebês? Não, a gente, calma. Para isso que estamos aqui, numa linguagem bem infantil, a gente vai conversar, porque nossas crianças já do maternal, elas precisam começar a entender que tudo que nós temos, alguma dúvida ou algum questionamento, é só falar com o Papai do Céu, que ele vai ouvir e responder. Isso mesmo. Então sejam todos bem-vindos. Vamos lá, nossa lição de hoje. Lição de número 3 deste trimestre. E olha como você pode ver na nossa lâmina, que bacana, que colorido, que linda que está a nossa revista, não só do professor, como também a revista do aluno. E olha nesta capa aí, que coisa linda, fofinha, o nosso Jeremias. Aí tá lá o título da nossa revista, é Jeremias, o profeta de Deus. Mas a lição de hoje, nós vamos conversar, nós vamos compartilhar um assunto muito interessante. Olha o que diz aí, Jeremias conversa com Deus. Aonde que eu posso ler isso na Bíblia? No livro de Jeremias, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. É só você conferir, tá bom? Primeiro leia a Bíblia e depois siga as orientações da nossa revista do professor. Mas que bom que você está aí e nesta videoaula a gente pode já facilitar, estimular aí cada um de vocês, não é? Para produzirem a sua própria história, os seus próprios recursos para contar aos pequeninos a palavra de Deus. Mas lembre-se que tudo que nós vamos ensinar, principalmente para a turminha do maternal, só precisamos de um objetivo. O que é o objetivo mesmo? É aquilo que eu quero que o meu pequenino entenda, compreenda, ele saiba. Então vamos lá, o nosso objetivo de hoje. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que podemos conversar
com Deus, porque Ele nos ouve e responde com muito amor. Isso que a gente tem que começar a falar para os nossos pequeninos. E aí, lembre-se que nós temos como bons papais, professores, sempre falar um versículo, que é o que a gente chama de guardando no coração. E olha que legal, confira comigo na nossa lâmina, guardando no coração. Diz assim o texto da palavra de Deus: Tu, ó Senhor, me conheces. Tu, ó Senhor, me conheces. Que coisa boa! Isso está escrito em Jeremias, capítulo 12, versículo 3, tá bom? E aí, como é que eu vou facilitar a compreensão do meu pequenino, do maternal, sobre isso? O que ele vai entender? Tu, ó Senhor, me conheces. Como? Aí a gente traz um reforço de sugestões para você. E para você, ao falar para a criança, para o bebê, Tu, ó Senhor, me conheces, aí você pode utilizar aquilo que a criança conhece, aquilo que o bebê está acostumado. E aí, olha aqui que sugestões legais, olha só. Você pode utilizar naninha, não é? Que é esse paninho com um bichinho que o bebê gosta de morder, de segurar, de abraçar, que ele fica calminho e chega a dormir mais rápido, não é? Aí você pode mostrar algo que a criança, o bebê também conhece, como os bichinhos de pano, como os bichinhos sonoros, mordedores, tudo isso o bebê conhece. E você aproveita de algo que o bebê conhece e você mostra para ele e diz: olha, um dia Jeremias disse: Tu, ó Senhor, me conheces. Tá bom? Ai, que bacana, não é simples? É simples e bem pedagógico. Vai ensinar bacana os seus pequeninos. Para as crianças de 2 a 3 anos, você pode utilizar brinquedos, o que a criança conhece, o que ela gosta, para que tenha como referência ao falar o texto bíblico para a criança. Como, por exemplo, aí na lâmina que a gente traz o nosso boneco de pano, Jesus, não é? Quando eu me refiro a Deus, a Senhor, a Papai do Céu, então a gente sugere que sempre você mostre este personagem aqui que nós chamamos de Jesus, tá certo? É por isso que Jeremias disse: Tu, ó Senhor, me conheces. Legal, né? Pronto! Vamos aos recursos didáticos da nossa história de hoje? Tá aqui no nosso próprio cenário. Você já sabe, a Bíblia eu sempre mantenho por perto para minha criança saber que tudo que eu ensino para ela está na palavra de Deus, tá bom? O nosso bonequinho Jeremias. Olha que lindo. Eu aproveitei, gente, a cadeirinha do bebê. Você pode aproveitar, colocar o bonequinho Jeremias no berço. Você pode aproveitar, colocar Jeremias no carrinho de passeio do bebê. Enfim, use a sua criatividade, tá bom? Aqui ele está sentado numa cadeirinha, ou você pode botar ao lado do seu bebê em qualquer outra cadeirinha bacana para que ele fique pertinho. Que fofinho, tá tudo bem aí, né? Aí você aproveita, tá certo? E assim a criança vai se identificando, tá? Legal, né? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha o nosso flanelógrafo, né? O famoso e sempre companheiro de um bom professor, de uma boa professora, é um flanelógrafo. E esse de papelão, feltro, revestir, aí, olha aí que bacana que fica. E você vai decorando o seu flanelógrafo. As figuras já estão aqui prontinhas, plastificadas. Olha que bacana. E eu vou inserir durante a minha história. Vamos lá, então. Primeiro, a nossa história para os bebês. Então, eu já sei. Estou com meu bebê calminho, de barriguinha cheia. Agora eu vou explicar e contar para ele sobre Jeremias conversa com Deus. Aí eu aproveito, mostro o
meu bonequinho Jeremias, esse nosso amigo aqui, e eu mostro e digo: olá, bebê, este é Jeremias. Um dia ele foi conversar com o Papai do Céu e contou muitas coisas. Deus ouviu Jeremias com muita atenção e Deus respondeu com muito amor, mostrando que ele entende tudo, que ele sabe de todas as coisas e sempre cuida de quem faz o bem. Uau! Jeremias, você é demais. Beijo, beijo. E fica tudo bem aí. Descansa, Jeremias. Pronto. Já contei a história para o meu bebê, porque você já sabe que aproveite aquele pouquinho de tempinho que o bebê prestou atenção e você conta rapidinho, em poucas palavras, a história para o seu bebê, tá bom? Não se canse. Tem que contar a história do bebê e deve. Aliás, desde quando ele ainda estava na barriguinha, mamãe grávida pode e deve contar a história para o seu bebê. Imagine com o bebê, né? Já aí que senta na cadeirinha e junto com ele tá lá o bonequinho Jeremias, tá certo? Bacana, né? Agora, a minha turminha de 2 a 3 anos, aí não é a bagunça garantida, é a diversão garantida. Aí eu preparei o meu flanelógrafo, eu chamei a minha criança, mostrei o flanelógrafo, uau, que bichinhos legais que tem aqui. Quem tem um bichinho como esse fofinho aqui? Bacana, e quem quer ouvir uma história? Vamos contar até 3? 1, 2, 3, pronto. Eles ficam atentos e você aproveita para contar que Jeremias conversou com Deus. Aí você diz assim: era uma vez um homem chamado Jeremias. Ele amava muito a Deus e queria entender algumas coisas, sabe? Ele estava com algumas dúvidas, mas um dia ele foi conversar com Deus. E Deus, ele disse assim: Jeremias, pode falar. E Jeremias disse assim: sabe, Deus, eu vi muitas pessoas fazendo coisas ruins, coisas erradas, coisas que não é legal. Uau! Jeremias nem teve medo de dizer isso para Deus. Mas Papai do Céu ouviu Jeremias. E Deus ouviu Jeremias com muita atenção. E Deus respondeu com muito amor. Porque Jeremias disse para Deus assim: olha, Deus, sabe o que é? Eu fico observando que tem pessoas que ficam brigando, fazendo coisas que não são legais. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Jeremias fez muitas perguntas para Deus. Deus ouviu tudinho. Sabe de uma coisa? Eu e você também podemos conversar com Deus. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar dele, porque ele vai nos responder. Deus vai ouvir cada um de vocês, como ouve todos nós, e ele nos responde, tá bom? Então fica tranquilo que Deus é o nosso amigo, ele está conosco e ele tira todas as nossas dúvidas, tá bom assim? Que legal, Jeremias, você é demais, muito obrigado. E é desse jeito que a gente vibra e se alegra com os nossos pequeninos. Depois, orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ouve quando nós falamos contigo. Eu venho dizer, Papai do Céu, que eu te amo. E dá um beijinho em todo mundo no nosso Jesus, tá bom assim? Ai, que legal. Pronto, contou a história. Pode afastar tudo da mesa e cantar. Olha, uma das sugestões que a gente traz é aquela música 3 palavrinhas, que é com um bom fantoche. Olha que coisa. Fecha a boca, menina. Olha que legal, que bonitinho. Sabe de uma das coisas legais que você pode fazer?
Esses fantoches que a gente compra por aí, você pode dar uma roupagem, faz uma roupinha bonitinha para eles, que nem esse aqui, deixa eu virar, olha. Um macacãozinho bacana, você pode trocar as cores do cabelinho, enfim, você aproveita e vamos cantar com os fantoches, Deus grandão, aquela música bem legal que você pode curtir de montão, de 3 palavrinhas, volume 5, combinado assim? Aproveite e cante com os seus pequeninos louvores a Deus, depois você já sabe, não é? Pega a revista do professor, você vai estimular cada um dos seus pequeninos a desenvolver a coordenação motora, porque a nossa revista do aluno traz muitas atividades super legais. Olha só o que mostra aí na nossa lâmina, que uma das atividades, aliás, tem atividade para o bebê, que você vai oferecer giz de cera, né? Aquele próprio para bebê, o bastão bem grandinho, para não ter perigo da criança colocar na boca, tá bom? Deixa o bebê pintar, dá aqueles riscos, rabiscos, isso é muito legal. Isso é arte, gente. É isso mesmo. E para as crianças de 2 a 3 anos, aí, olha a nossa atividade. Está estimulando as nossas crianças a observarem as figuras e elas irão identificar o que é legal, o que não é legal, o que é certo, o que é errado, e elas irão pintar o desenho que é legal conforme a história que você contou. Olha que bacana, não é? Então tem que ter a revista do aluno junto com você para cada um dos seus pequeninos. Bacana? Agora é só mãos à obra, pessoal. Vamos lá! Vai lá, professor, Deus é contigo. Vai dar tudo certo, sua aula será maravilhosa, tá bom? Eu espero que com essas ideias, com todo esse cenário, você esteja assim vibrando e dizendo: eu vou falar do amor de Deus para as minhas crianças, porque eles precisam saber que quando tiverem alguma perguntinha para falar para o Papai do Céu está pronto para ouvir cada uma delas, tá certo? Então, que Deus te abençoe e mãos à obra, porque nós estamos aqui orando a Deus por cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a tua vida, teu ministério e um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente, tchau. Olá, professor, vamos lá para mais um estudo da nossa revista infantil, bíblica infantil, da Escola Bíblica Dominical, né? Jardim de Infância 4 a 6 anos. Nós estamos trabalhando o livro de Jeremias com o subtema Ensina sobre a casa do oleiro. Que coisa linda está a nossa revista, professor. Espero que as suas crianças já estejam curtindo e que você também esteja se deliciando com os estudos, com as sugestões, com tudo aquilo que o Senhor já está operando na tua vida lá na sala de aula, lá onde você está levando a palavra de Deus aos pequeninos. Hoje nós temos um tema super interessante, muitíssimo importante que nós vamos trabalhar com as crianças, que é Jeremias fala com Deus. Que oportunidade maravilhosa, onde nós teremos para falarmos às nossas crianças, para ensinarmos às nossas crianças o poder da oração, a importância da oração. Por isso que nós hoje sugerimos esses bonequinhos, né? Isso aí, ó, já são de outras lições. Você já tem acompanhado conosco as videoaulas, você tem visto que nós estamos vez por outra usando os nossos bonequinhos, né, de imposição de oração, mas você também poderá usar não só bonequinhos, como também visuais em papel, onde a criança possa ver, né, os bonequinhos que as representam orando, tá bom? Então nós vamos já agora ler a nossa revista. Abra aí, espero que você esteja com a sua revista nas suas mãos
Esse é um momento precioso, um momento importante onde você pode conosco estudarmos o que melhor fazermos aos nossos alunos a cada domingo. Vamos ler juntos? Lição de número 3. Leia conosco. Tema: Jeremias fala com Deus. Encontrando o tesouro. Jeremias, capítulo 14. Guardando no coração. Lembra das suas promessas e não nos desprezes. Jeremias, capítulo 14, verso 21. Objetivo: enfatizar o poder da oração, ressaltando que Deus nos ouve quando pedimos com fé. Vamos louvar ao orarmos e Jesus me ensina a orar. Orientações importantes. O tema da lição de hoje ressalta a importância de acreditarmos que Deus ouve as nossas orações. Para iniciar a aula, convide as crianças para fazerem a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Utilize bonecos ou cartazes em posição de oração para reforçar essa verdade. Providencie rostinhos ou coraçõezinhos tristes feitos de papel para ilustrar a tristeza de Jeremias pelo pecado do povo. Reaproveite figuras de outras revistas para ilustrar a história. Esforce-se para realizar todas as sugestões dessa lição, pois com certeza as crianças aprenderão na prática o valor da oração. Providencie também os vídeos musicais indicados, que são muito interessantes. As crianças irão amar. Professor, providencia esses visuais, providencia esses louvores. De preferência, leve no seu laptop, leve lá para que as crianças possam ver a animação das músicas, que elas são, além das letras serem super bonitas, convenientes, interessantes, que tem tudo a ver com a sua lição, também tem aquela animação que as crianças vão ficar focadas, vão ficar ligadonas, no que você está falando naquele dia, porque tudo é como se fosse uma corrente, está interligado, tudo que você vai fazer no dia, o versículo, o louvor, tudo tem a ver com o tema do dia. Então, por isso, providencie todas as sugestões que a sua lição está lhe dando, tá bom? E aí nós temos aqui algo muito importante, nas orientações importantes, que é para você fazer a oração do Pai Nosso. Muitas vezes nós deixamos um tempão sem fazer a oração do Pai Nosso. Mas nós precisamos praticar mais, muito mais, a oração do Pai Nosso, que está na Bíblia Sagrada, que foi Jesus que disse: orareis assim. Foi Jesus. Então nós temos que orar assim. Aí você vai com as crianças, quem sabe a partir de agora você possa praticar muito mais a oração do Pai Nosso, tá bom? Faz isso, a repetição é algo que as crianças nessa faixa etária amam. É tranquilo para elas, elas não se enfadam. Pelo contrário, elas acham interessantes, elas gostam, porque elas vão dominando o assunto, vão dominando aquilo que você está ensinando. Então, faça a oração. Aí, olha, aproveite para explorar os bonequinhos. E aqui a tua revista diz, pode ser também um cartaz, e aí você vai mandar colocá-las, as mãozinhas, colocar as mãozinhas na posição de oração. Por que fechar os olhinhos? Você pode até conversar com elas, para que nós não possamos dispersar a nossa atenção, porque você olha para um lado, olha para o outro. Então, com o olhinho fechado, você fica só ligado no Senhor. E aí você cante, fale com elas a oração: Pai Nosso, que está nos céus. Aos poucos elas vão se adaptando e se acostumando e orando com você
dominando esta oração que Jesus nos ensinou, tá bom? Essa é uma dica para todos nós, para crianças e adultos, orarmos a oração que Jesus nos mandou, tá bom? E agora nós vamos verificar como ficou o nosso guardando no coração. Vamos lá? Guardando no coração, guardando a palavra do Senhor dentro do coração. Uma sementinha que você, professor, coloca a cada domingo no coração da tua criança. Uma semente preciosa que vai crescer e vai dar muitos frutos na vida das nossas crianças. E hoje a nossa sugestão é que você faça um cartaz. Esse aqui, olha, não foi impresso, esse aqui foi feito, né? Manualmente nós fizemos. E aí, olha, vale ressaltar que são retalhos que a gente tem, tá? A gente, olha, essas nuvenzinhas, você pode ver que estão em tons diferentes. Por que será? Porque eu encontrei um tom e só encontrei um pedacinho do outro tom de azul. E aí formou e ficou bonitinho, ficou interessante. Aqui nós usamos papel cartão lustroso, aquele que chamam laminado, né? Mas é o papel cartão, aquele forte, para ficar durinho. Quanto mais você fizer resistente o seu material e guardar também de forma bem adequada, você vai ter para muito tempo o seu material. E aqui nós usamos, novamente eu falo sobre o papel de fotografia. Eu cortei aqui em tirinhas menores e escrevi porque não borra, o pincel não borra. Fica legal? E essa figura de Jesus eu aproveitei também das nossas figuras da revista. A gente tem várias, né? E aí tem um truquezinho muito legal aqui no seu cartaz, tá? Olha aí, como eu quero reaproveitar esse Jesus para outros momentos, olhe só, eu apenas encaixei aqui na nuvenzinha e aqui no matinho. Olha aqui, aí faz isso, ó, assim e assim. E aí você pode reutilizar esse Jesus em outros cartazes. Tá vendo como é bacana, né? Essas dicas que a gente dá aqui. Então, professor, vamos lá fazer o nosso cartaz. Aí você vai com as crianças fazer a leitura bem devagarinho, compassadamente, vai fazer aquelas dinâmicas que você já sabe. E aí as crianças vão aprender. Veja que eu usei em destaque a palavra promessa. Promessas, porque é a parte mais interessante do versículo, né? Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Isso aí foi a oração de quem? A oração de Jeremias, né? Porque o nosso tema de Jeremias fala com Deus. Então Jeremias lembrou ao Senhor, suplicando para que ele não se esquecesse das suas promessas. Aí você aproveita a palavra promessa e trabalha com as crianças as promessas que estão na palavra de Deus para nós hoje, em pleno século 21, né, no ano de 2025. As promessas que o Senhor tem para nós, que elas são vivas, elas acontecem. Aí você passa com bastante firmeza para a sua criança que Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa, a primeira promessa mais especial, mais importante de todas. Qual é? Você pode perguntar das crianças, elas vão dizer alguma coisa e você vai dizer, é a salvação, a promessa da salvação através de Jesus. Então, Deus, nós temos promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de sermos felizes e abençoados nesta terra, promessa de vitória. Poxa, muita coisa boa. Então, são as promessas que nós temos que confiar que o Senhor não falha, Ele vai cumprir na nossa vida, tá? Então, isso é que nós vamos ouvir hoje na história de Jeremias, né? Ele se pegou nas promessas do Senhor. Que coisa linda, né? Então você vai trabalhar o versículo contextualizando todas essas situações que vão enfatizar a importância da oração. Tá bom, professor? Agora vamos ver as dicas da nossa história de hoje. Vamos lá? Bem, as dicas da nossa história de hoje, que tem como tema Jeremias fala com Deus, é tudo isso que você está vendo. Mas nós vamos mostrar em detalhe cada situação, tá bom? Primeiramente, o nosso painel, onde você vai ter
novamente a presença das pessoas do povo de Jeremias, porque justamente foi por causa do pecado do povo. Você vai aproveitar e vai lembrar as crianças das coisas erradas que eles faziam, das atitudes erradas que eles estavam cometendo. Vai relembrar tudo aquilo e aí você vai dizer que o povo, foi resistente, né? Continuaram fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E aí, com isso, Jeremias estava agora clamando ao Senhor, suplicando. E aí você vai se utilizar da figura que está aí também no link da revista. Você vai imprimir a figura em tamanho menor, se desejar, e vai colocar aqui a posição de Jeremias, né, suplicando ao Senhor por misericórdia, por perdão, tá? Aí enfatize a importância de orar e diga também que o povo, infelizmente, continuou fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E Jeremias ficou muito triste, né? Faça o semblante triste de Jeremias. Jeremias ficou triste. Ele poderia ter ficado alegre, né? Se o povo, por aqui, isso, ele poderia ter ficado alegre se o povo tivesse se arrependido, se o povo tivesse pedido perdão do Senhor. Uau, ele tinha ficado feliz. Não só ele, como também, o Papai do Céu. Deus ia ficar muito feliz. Porém, o povo, infelizmente, eles não, obedeceram. E Jeremias ficou triste, tá? E aí, então você vai precisar de tudo isso para ensinar para as crianças essa verdade. E você vai aproveitar e vai dizer que a oração, ela, independente, né, do resultado, no caso de Jeremias, que o povo não atendeu, né, não ouviu a voz de Deus, mas Jeremias, ele continuava confiando no poder da oração. E você, criança, você vai dizer para as suas crianças que elas precisam orar pela família, orar pelos amiguinhos. Agradeçam ao Senhor pelo alimento e peça do Senhor que nunca deixe faltar o alimento na nossa mesa. Pela igreja, que é um lugar tão gostoso, onde nós podemos estar todos os domingos. E aí você poderá colocar outras figuras mais. Porém, sempre mostrando no concreto para que ela possa visualizar e ela possa lembrar daquelas figuras e dos motivos que ela pode orar ao Senhor. Criança, é muito interessante. Quanto mais você apresentar o visual, mais ela vai fixar o que você está ensinando, tá? E aí nós temos também, como sugestão para a atividade extra, uma caixinha de oração. Essa caixinha de oração também já foi utilizada em outras lições, tá? Então ela está com o mesmo bonequinho que eu coloquei aqui, e aí essa caixinha você vai abrir e aí você vai fazer uma dinâmica com as crianças, tá? Você vai fazer coraçõezinhos, tá? E aqui eu já até preenchi só para você ter a ideia. Você vai fazer coraçõezinhos pequeninos mesmo, assim, de cartolina, em cor clara, para que elas possam ou escrever ou desenhar. Elas poderão também desenhar motivos de oração, tá bom? Aquelas crianças que não sabem escrever e que não querem desenhar, você diz, você quer orar hoje por quem? Aí ela vai dizer, pelo meu amiguinho. Você vai escrever amigo, ou pelo vovô que está doente, você vai escrever vovô. E assim cada uma precisa participar da atividade, porque isso vai dar importância a este momento. E aí depois todas vão colocar aqui na caixinha de oração, você vai apresentar a caixinha ao Senhor. Aí convida todas as crianças, né? Poderá até ficar com uma das crianças, né? Apresentando a caixinha. Esses são detalhes que você na hora vai ser inspirado pelo Espírito Santo para fazer o melhor e que este momento seja significativo. Amados professores, o
que nós precisamos é fazer de cada momento um momento interessante. Não vamos para a sala de aula só por ir, só para cumprir uma agenda, só para dizer para o pastor que nós estamos trabalhando. Vamos fazer valer cada momento que nós estivermos com as nossas crianças, porque isso vai ter um retorno para a vida espiritual delas que não tem dimensão, não tem. Quem ganha uma criança para Jesus ganha uma vida inteira, tá bom? Aí você também vai concluir falando para elas que, apesar de todas as coisas ruins que Jeremias presenciou da parte do povo, Jeremias continuou confiando no Senhor, porque ele conhecia, ele sabia que a bondade do Senhor, ela é bem grandona, ela é imensa, ela é capaz de nos perdoar, desde que a gente se arrependa, tá? E encoraje também as suas crianças a contar para Jesus, o que tem trazido tristeza ao seu coração, tá? Encoraje a sua criança não apenas a orar pela família, pelos amigos, pelo alimento, pela igreja ou outros motivos, mas também por aquilo que traz tristeza ao seu coração, assim como Jeremias estava triste. São pontos pequenos, mas que são interessantes na sua história, tá bom? Elas possam contar para o Senhor aquilo que está causando uma tristeza. Elas entendem isso, tá? Elas entendem. Às vezes elas percebem um mal-estar na família, percebem que o papai está com dificuldade financeira, e agora é esse momento que elas contarem para o Senhor aquilo que está trazendo tristeza ao seu coraçãozinho, mas sempre levantando a alegria, a fé de que Deus pode responder tudo, porque Ele pode mesmo, tá? E aí, antes de você despedir suas crianças, você vai fazer o quê? A sua pintura, a pintura de cada domingo. Olha que coisa interessante essa pintura ficou, né? Imprima, tá aí na sua revista, no link, é só imprimir. Em folha de papel ofício mesmo, ó, simplesmente, tá? Você leve para as suas crianças junto com um monte de lápis de cor, para que as crianças possam pintar, colorir e irem para casa felizes, aprendendo a lição maravilhosa de Jeremias. Deus te abençoe, professor, e aguardamos você na próxima videoaula. Vamos continuar orando, crendo no Senhor, aquele que pode todas as coisas. Deus te abençoe, até a próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores, que bom, que alegria estar de volta aqui com você. E desta vez vamos estar estudando a modalidade juniores, que nesse trimestre está trabalhando 2 livros maravilhosos do Antigo Testamento, que é o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, né? Tá aqui a nossa revista, ficou lindíssima. Eu tenho certeza que você já tem a sua e você já está estudando e está se preparando, né, para o próximo domingo ministrar a lição de número 3. Aliás, vamos conferir qual é o tema da lição dessa semana? Tá aí, lição de número 3, o título é Feliz é quem confia no Senhor. Que belo título, né? O texto bíblico se encontra em Jeremias, capítulos 11 até o capítulo 17. Agora, querido professor, acompanhe comigo o objetivo, aquilo que a gente quer alcançar junto com as nossas crianças ao final desta lição. Diz assim: ensinar que só seremos felizes e viveremos bem quando confiamos no Senhor, com um coração fiel, humilde, obediente e sem fingimento. Vamos louvar é a canção proposta que você vai cantar junto com as crianças. O título é Os que Confiam no Senhor, da cantora Vanese. E o Guardando no Coração, que é aquela porçãozinha da palavra de Deus do livro de Jeremias que vamos inculcar na mente das nossas crianças, diz assim: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7.
Muito bem, então vamos lá para o ensino do versículo de hoje, que está muito especial. A ideia é que você faça ele assim, ó, no formato de uma árvore, né? E aí, na copa dessa árvore, você vai colocar lá os dizeres do versículo que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Lembrando que a gente faz sempre primeiro o quê? Antes de você ler aqui no visual, temos que ler sempre na Bíblia Sagrada, porque as crianças precisam aprender a manusear a palavra de Deus e saber que este versículo ele está escrito aqui, ó, não é obra da nossa cabeça, mas foi obra do Senhor Jesus, Ele que enviou essas palavras maravilhosas. E aí, depois disso, você pode estar realizando uma dinâmica com as crianças, está bem descrito na revista do professor, você pode construir uma outra árvore, fazer folhinhas da cor verde e a criança vai escrevendo, né, parte do versículo nessas folhas verdes e depois ela vai colando e vai montando uma árvore. Vai ser muito legal. E também, ao final, você pode estar também realizando, né, com os alunos, aqui na revista do aluno, também tem a atividade, né, olha, tá aqui a árvore. E aí eles vão escrever aqui, ó, dentro da árvore, o versículo de hoje. Então, para que é tudo isso? Para que a criança leve para casa e guarde no seu coração esse versículo e não esqueça. Por isso é muito importante toda essa dinâmica, né? A dinâmica de você ler no cartaz, de ler na Bíblia, de depois fazer essa dinâmica, né, com a árvore e as folhas. E, por último, você pode finalizar a criança escrevendo aqui, ó, né? Nesse exercício de número 3 que está na revista do aluno. Faça e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso esse primeiro momento da sua aula. Agora vamos lá então para as orientações importantes, o que você, querido professor, precisa saber para começar e introduzir a lição de hoje. Então diz assim, inicia a introdução falando sobre a aliança firmada entre o Senhor e o povo de Israel ainda no deserto. Para esse início, você vai fazer o quê? Distribuir pedaços de papel e peça que cada criança escreva ou desenhe algo que tenha prometido fazer em algum momento. Depois, faça perguntas que constam na introdução e aguarde as respostas em desenho ou no que elas escreveram. E, finalizando, você vai comentar sobre a promessa que o povo de Judá fez e sobre como muitas vezes também não conseguimos cumprir o que prometemos. Dadas as dicas de como você vai iniciar a aula de hoje, nós vamos para o Você Sabia, que é a introdução da lição. Então, tem que ser algo bem rápido e bem dinâmico. Diz assim, o povo de Judá, que antes fazia parte de um único reino com Israel, fez uma promessa a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Firmar uma aliança com Deus é algo muito sério, porque significa que estamos prometendo viver de uma maneira que agrada a Ele. Essa aliança era muito importante, porque Deus também prometeu cuidar deles, ajudando e os guiando. E você vai poder fazer 3 perguntas para as crianças no início dessa aula. Primeira, você já fez uma promessa? Segunda pergunta, já prometeu arrumar o quarto ou orar todos os dias? Terceira pergunta, você conseguiu cumprir? E aí você encerra a introdução falando, assim como nós fazemos promessas, o povo de Judá também fez uma promessa a Deus, mas quebraram essa aliança. Devemos ser fiéis e sinceros em tudo o que prometemos. Então, no Você Sabia, que é a introdução da aula de hoje, vamos falar sobre aliança. Então, a gente vai falar que o povo de Judá fez uma promessa com o Senhor, né, de obedecer às suas leis, seus mandamentos, mas eles quebraram essa promessa. E vamos explicar para as crianças que a promessa é algo muito especial e algo também muito importante que nós fazemos para Deus. O povo de Israel se esqueceu da promessa e aí começaram a adorar outros deuses e deu tudo errado na vida deles. E aí, para não ficar só na sua explicação, você pode fazer o quê? Uma dinâmica. Então, você vai fazer o quê? Vai distribuir papeizinhos para as crianças e vai pedir para que elas escrevam ou desenhem algo que elas, de repente, prometeram e não cumpriram, né? Então, eu pedi ajuda de uma criança e ela fez aqui, olha, uma promessa, algo que ela prometeu, mas não cumpriu, né? Prometei dar um brinquedo, mas eu não dei. E aí também, se ela não souber escrever,
aí ela pode fazer um desenho, né? 2 crianças, uma com presente, e aí não deu, né, para outra criança. E aí algo que ela prometeu e não fez. Eu te prometi dar um brinquedo, mas esqueci. E aí ela não cumpriu essa promessa. E aí a gente vai o quê? Trabalhar isso que as crianças escreveram, né, ou desenharam e falar, olha, se você prometeu, você tem que cumprir, porque é algo muito importante. E Deus, ele fica muito feliz quando você promete e você cumpre. E a gente não pode ser como o povo lá de Judá, que prometeu e não cumpriu a sua promessa e quebrou a sua aliança com Deus. Então, é uma maneira, né, diferente e criativa para você trabalhar sobre o ensinamento da aliança dentro do Você Sabia. Deu para entender? Agora acompanhem comigo os tópicos da lição de número 3. Número 1 vai falar sobre uma aliança quebrada e está em Jeremias capítulo 11. O tópico de número 2 fala sobre feliz é quem confia em Deus. Jeremias capítulo 12 ao 17, versículo de número 10. E o terceiro e último tópico, o dia de descanso e o aviso de Deus. Jeremias capítulo 17, dos versículos 19 até o 27. E por último, nós temos a aplicação. Agora a gente vai entrar propriamente na lição de hoje e vamos para o tópico de número 1, que vai falar sobre uma aliança quebrada. Está no capítulo 11 do livro de Jeremias. E o que a gente pode abordar dentro desse tópico? Primeiro, Deus fez uma aliança com Israel. Prometeu proteção, bênçãos e a sua presença. E o povo prometeu obedecer às suas leis. Número 2. Para receber a promessa, Israel deveria se manter longe do pecado e crer em Deus, mas se esqueceram da aliança e seguiram outros deuses. E a terceira e última coisa que você pode abordar dentro deste tópico fala sobre a vida de Jeremias foi ameaçada por causa de sua pregação. Deus se levantou para defendê-lo. Tópico de número 1, e a gente vai falar sobre a questão da aliança. Vai explicar que Deus fez uma aliança com o povo de Israel desde o tempo lá de Abraão. E aí a gente pode utilizar essa figura que temos aqui, que é um aperto de mão, né? E um coração, para simbolizar o quê? Que Deus e Israel fizeram uma aliança, um acordo, né? E esse acordo ele foi feito em amor, em harmonia. Mas aí, o que aconteceu? Esse acordo firmado entre Israel e o povo de Deus, se cumpriu ou não se cumpriu? Não se cumpriu, porque o povo desobedeceu, eles esqueceram algo muito precioso. Eles esqueceram de seguir as leis de Deus e de obedecer a Ele. Se eles fizessem tudo isso, seguissem as leis e obedecessem as leis do Senhor, o que Deus daria em troca para eles? Daria bênçãos, daria proteção e uma coisa muito importante, a presença do Senhor seria com eles todos os dias, por toda a vida deles. Mas eles quebraram esse acordo. E para lembrar o povo de que eles haviam feito uma promessa, Deus usa a vida de quem? Do profeta Jeremias. Então Deus envia uma mensagem através do profeta Jeremias. E ele anuncia ao povo, ei, vocês estão esquecendo da promessa. E aí, ao falar disso, você pode fazer aí de cone, de papel, de cartolina, um conezinho, né, para simbolizar como se fosse um megafone. Aqui a gente tem um de verdade, e aí você pode dizer, olha, Deus usou a vida de Jeremias para anunciar uma mensagem muito importante. E aí você pode até deixar depois as crianças também utilizar esse cone ou esse megafone que você vai conseguir e vai levar para a sua sala de aula. Outra coisa bem legal que você pode montar, você pode fazer impresso, mas se não, você também pode escrever num quadro, né, de lousa branca uma linha, e nessa linha você vai demarcando tudo aquilo que Israel fez como promessa e como aliança diante do Senhor, mas não cumpriu. Então tá aqui, ó, você acompanha comigo essa linha do tempo. Ó. A primeira fala assim, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, aonde? Lá no Monte Sinai. Quando eles ainda estavam lá, saindo do Egito, o povo prometeu o quê? Obedecer às suas leis. O Senhor tenha prometido a Abraão e aos seus descendentes a terra de Canaã. Foi uma promessa que Deus fez para eles. Era o acordo de Deus com eles. E aí continua aqui nessa linha do tempo, fala assim, o povo se esqueceu da aliança firmada e começou o quê? A seguir outros deuses. Eles deveriam seguir a um único Deus.
quebraram essa aliança. E por fim, a gente pode ensinar para as crianças que Deus enviou Jeremias para lembrá-los da promessa, né? E aí a gente tem essa plaquinha, você pode fazer essa frase, né? Que enviou Jeremias uma mensagem da parte de Deus para aquele povo. Só que quando Jeremias faz isso, o que acontece? Ele atrai inimigos e eles começaram a perseguir Jeremias. E aí você pode ver através dessa figura 3.1 que está aí na sua tela, né? O povo revoltado e querendo atacar Jeremias, mas Deus defendeu o profeta, porque ele não falava dele, ele falava da parte do Senhor. E o Senhor foi lá, defendeu e protegeu o profeta. Então, desta maneira, a gente pode estar explicando esse primeiro tópico para as crianças. Sem perca de tempo, vamos lá então para o tópico de número 2, feliz é quem confia em Deus. Jeremias capítulo 12 ao 17 até o versículo de número 10. Primeiro ponto, o que a gente pode abordar? Jeremias anunciava a mensagem que o Senhor lhe mandava e as pessoas que faziam coisas erradas sentiam raiva dele. Segundo, as pessoas que confiam no Senhor são comparadas à árvore plantada junto ao rio. Terceiro e último, quem confia em Deus fica firme, cresce e continua fazendo bem, porque o seu coração está ligado ao Senhor. Chegamos então ao segundo tópico e a gente vai começar então falando de Jeremias, o escolhido do Senhor para anunciar a mensagem de Deus ao povo de Israel que estava desobedecendo todas as leis de Deus. E por conta disso, ao seu redor haviam muitas pessoas que faziam coisas erradas e essas pessoas não se agradavam nem um pouco daquilo que Deus usava a vida de Jeremias para anunciar ao povo. E eles ficavam revoltados e com muita raiva. E foi então que Deus deu um versículo muito especial e uma palavra muito especial a Jeremias, que é o nosso versículo de hoje, que diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí o texto bíblico compara essa pessoa que é feliz, essa pessoa que confia no Senhor, como uma árvore plantada junto ao rio. E é por isso que a gente preparou essa figura muito bonita que está aqui, ó, 3.2. A gente vê o profeta Jeremias e aí temos aqui, né, um riozinho e a árvore, né, com as suas raízes ligadas lá na água e ela cheia de frutos. Isso significa o quê? Que quem confia em Deus é como essa árvore, dá muitos frutos, porque as suas raízes são fortes e elas estão o quê? Dentro da água. E a água simboliza quem? Jesus, que é a nossa esperança. E também você pode fazer uma outra comparação para explicar para as crianças que quando nós confiamos em Deus, somos como esta árvore aqui, olha, uma árvore bonita, frutífera, ela tem raízes fortes, mesmo que venha tempos difíceis, ela não desiste, porque suas raízes estão alicerçadas em Deus, elas estão debaixo da água, que a água representa Jesus, e por isso elas permanecem fortes. Suas folhas são sempre verdes, mesmo que seja no tempo do verão. Mas, ao contrário, quem não confia em Deus é comparado ao quê? A uma árvore seca, que não dá frutos, que não é frutífero. E aí a gente pode perguntar, quem você quer ser? Uma árvore frutífera ou uma árvore seca, que já está praticamente morta? Quem você deseja ser? E aí você pode estar trabalhando desta maneira com as crianças e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Terceiro e último tópico para a gente fechar essa lição de hoje fala sobre o dia de descanso e o aviso de Deus. Jeremias capítulo 17, que vai dos versículos 19 até o 27. E o que a gente pode estar abordando? Primeiro, Deus deu um presente especial ao seu povo, o sábado, um dia de descanso para lembrar do Criador. Número 2, os reis e os habitantes de Judá não ouviram a mensagem de Jeremias e preferiram desobedecer e não guardar o sábado. Terceiro e último ponto fala sobre Deus quer que tenhamos um tempo só para Ele, que o respeitemos e nos lembremos sempre do que Ele faz por nós. Terceiro e último tópico, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, sobre a questão do sábado, né? Que o povo de Israel deveria obedecer e respeitar e honrar a Deus nesse dia exclusivo da semana. E nesse dia eles não poderiam fazer uma série de coisas. Mas o povo estava tratando esse dia de maneira qualquer.
E é por isso que a gente preparou essa figura aqui, olha, a figura de número 3.3. Então eles não poderiam fazer diversas coisas ali no templo, né? Mas eles não estavam respeitando isso, eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor e fazendo isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, e Deus não se agrada disso quando a gente faz as coisas de qualquer jeito. E como é que a gente pode estar ensinando isso para as crianças? Que elas também precisam ter um tempo para Deus, um tempo a sós com Ele. E aí a gente pode estar trabalhando que durante a semana elas podem planejar coisas que elas vão fazer para Deus e exclusivo para Deus. Aí, olha, a gente pode montar esse mapa aqui, né? Que é a minha semana com Jesus. Então, a gente tem aqui todos os dias da semana e ela pode escrever aqui o que ela vai fazer em cada dia da semana. O que ela pode fazer na segunda? Eu vou ler o primeiro capítulo do livro de Jeremias, um exemplo, né? Na terça-feira, eu vou orar, eu vou ter um momento de intercessão, orar pelos meus amigos da escola e assim por diante. E aí você pode levar isso para a sua sala de aula. Eu não consigo ter isso daqui. Esse material, inclusive, você vai encontrar, olha, no finalzinho da revista aqui do professor. Olha só, tem aqui, ó. Né? Esse material está disponível para você na revista do professor, também na revista do aluno, eles vão poder estar realizando essa atividade e aí você pode distribuir papéis pequenininhos, né? Tipo post-it, e aí eles estarem grudando ali, né? Num quadro, o que eles podem estar fazendo para Deus, para ter um tempinho a sós com Deus, né? Isso é muito importante, ensinarmos para as crianças que elas também precisam separar parte do seu dia para o Senhor. Muito bem, agora é a aplicação, que é a conclusão da história. É também muito importante, mas deve ser bem curtinho. Seremos felizes se confiamos no Senhor, que conhece o nosso coração. Deus quer verdade dentro de nós, não apenas aparência de bondade. Nosso coração deve estar ligado a Ele, obedecendo e sendo fiel, como árvore junto ao rio, sempre fortes e firmes todos os dias. Depois que você concluiu toda a lição, o que você pode fazer agora? Pegar a revista do aluno e sentar junto com eles e realizar cada atividade. São 4 atividades. Uma mais fácil, uma outra um pouquinho mais difícil, porque a gente trabalha com uma faixa etária bem grande, né? De 7 a 11 anos, mas eles vão conseguir fazer tudo, né? Tem aqui, olha, a atividade 3, que é da árvore, o versículo, e a número 4, que é a agenda da semana, né? O que eles podem estar realizando. Sente com eles, realize a atividade. E aí, ao final, não esqueça de fazer o apelo, orar pelas crianças, e eu tenho certeza que você vai ter cumprido a sua missão. Que Deus abençoe você, espero que tenha gostado das dicas e até a próxima. Tchau, tchau!